Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? A poeira vermelha grudava na pele como uma segunda camada de tristeza. Era isso que eu pensava todas as manhãs, quando o sol nascia por trás dos eucaliptos e batia forte no meu rosto. Aqui, na fazenda Santa Rita, a 40 quilômetros de Coxim, no Mato Grosso do Sul, o silêncio era tão pesado quanto o calor de março. Eu acordava às 5, como sempre fiz nos últimos 8 anos, desde que Helena se foi. Não que eu dormisse direito. O sono tinha virado um estranho para mim desde aquela noite. Desde o acidente na estrada vicinal, quando a chuva transformou a terra em armadilha e levou minha mulher para longe de mim. 8 anos. Parecia ontem e parecia uma eternidade. Caminhei até o curral, os pés descalços sentindo cada pedrinha do chão batido. O gado estava inquieto. As vacas rondavam o coxo vazio, mugindo baixinho. Tinha esquecido de colocar o sal mineral ontem. Ultimamente, andava esquecendo muita coisa. A memória parecia ter furos, como uma peneira velha que deixa escapar o que deveria guardar. Calma, meninas, murmurei, jogando o sal no coxo. Hoje eu tô meio fora de mim também. Era verdade. Desde que acordei, uma inquietação estranha me rondava, como se algo fosse acontecer. Helena sempre dizia que eu tinha um sexto sentido para essas coisas. Joaquim, você sente o tempo mudando antes mesmo das nuvens aparecerem. Ela costumava brincar, passando a mão pelos meus cabelos já grisalhos aos 52 anos. Fiz o café na cozinha pequena, onde ainda guardava a xícara dela no armário. Nunca consegui tirar de lá. Tomei o café preto, amargo, olhando pela janela para a estrada de terra que cortava a propriedade. Não passava quase ninguém por ali. Só o caminhão do leite, 2 vezes por semana, e algum vizinho perdido. O rádio velho chiava na mesa da cozinha. Liguei para ouvir as notícias, mas só saía estática. Igual à minha vida, muito barulho, pouco sentido. Desliguei e me preparei para mais um dia igual aos outros. Peguei o chapéu de couro, já desbotado pelo sol e pela chuva, e saí para verificar a cerca do Pasto Sul. Ontem tinha visto uma beira de arame solta, e se o gado passasse para a terra do vizinho, seria confusão. Seu Antônio não gostava de gado alheio pisando na sua plantação de milho. O sol já estava alto quando cheguei à divisa. O calor subia da terra em ondas invisíveis, distorcendo o horizonte. Consertei o arame com o alicate, as mãos calejadas trabalhando no automático. Era bom ter algo para fazer com as mãos. Mantinha a cabeça ocupada, longe dos pensamentos que doíam. Mas hoje não estava funcionando. Hoje a solidão pesava mais que o normal. Talvez fosse a data. Amanhã faria 8 anos e 3 meses. Eu contava os meses como quem conta os dias de uma febre que não passa. Voltei para casa no meio da tarde, quando o sol começava a perder a força. A casa era pequena, simples, mas Helena tinha deixado sua marca em cada canto. As cortinas floridas na sala, o jardim de temperos ao lado da cozinha, a cadeira de balanço na varanda onde ela gostava de bordar nas tardes de domingo. Sentei na varanda com um copo de água gelada e olhei para a estrada vazia. Era uma estrada que não levava a lugar nenhum importante. Começava na rodovia estadual e morria aqui, na minha porteira. Mas às vezes eu ficava ali, olhando, como se esperasse alguém chegar. Nunca chegava ninguém. O tempo passou devagar, como sempre passava. Alimentei as galinhas, ordenei as 2 vacas leiteiras, guardei os ovos na geladeira. Fiz mais café, comi um pedaço de queijo com pão. A televisão velha mostrava um programa de auditório, com gente rindo e batendo palma. Desliguei. Não conseguia entender como as pessoas conseguiam ficar tão alegres. Quando a noite chegou, acendi as luzes da varanda. Helena sempre dizia que luz acesa afastava os bichos e atraía as visitas.
Eu mantinha a tradição, mesmo sabendo que não viria visita nenhuma. Era minha forma de manter ela viva, de algum jeito. Estava quase indo dormir quando ouvi o barulho do motor. Um carro vinha pela estrada, em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Parou bruscamente na frente da porteira, derrapando na terra solta. As luzes altas ficaram acesas, me cegando por alguns segundos. Levantei da cadeira, o coração batendo mais forte. Não estava esperando ninguém. Não esperava nunca ninguém. O motor continuou ligado, ronroneando como uma fera impaciente. Alguém desceu do carro, uma silhueta escura contra os faróis, passos rápidos na minha direção. Por favor. Era uma voz de mulher, desesperada. E pelo amor de Deus, me ajude! Não conseguia ver o rosto dela, mas ouvia o desespero. Algo na voz me fez descer os degraus da varanda sem pensar. Quando cheguei mais perto, os faróis revelaram uma moça muito nova. Não devia ter mais que 18 anos. Estava tremendo, os olhos arregalados de medo. Moça, que foi que aconteceu? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele vem atrás de mim, ela falou, olhando por cima do ombro para a estrada escura. Não posso voltar. Não posso. Foi então que ouvi, ao longe, outro motor. Mais potente, mais rápido, vinha na nossa direção. Entre, disse, sem pensar duas vezes. Vamos. Ela hesitou por um segundo, me olhando como se tentasse decidir se eu era uma ameaça maior que aquela que vinha da estrada. Depois correu para o carro, apagou os faróis e pegou uma mochila pequena no banco. Deixe o carro aí, falei. Vamos para dentro. Entramos correndo na casa. Apaguei as luzes da varanda, fechei a porta e encostei a cortina da janela. Meu coração batia como há muito tempo não batia. Não sabia quem era aquela moça. Não sabia de que ela estava fugindo. Mas sabia que ela precisava de ajuda. E pela primeira vez em 8 anos, eu tinha alguém para ajudar. O som do motor ficou mais forte, mais próximo. Depois parou. Silêncio. Ele parou. Ela sussurrou, grudada na janela. Quem é ele? Perguntei baixinho. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas que ainda não tinham caído. Meu marido, disse, e a palavra saiu como um gemido de dor. O silêncio voltou a pesar na casa. Mas agora era diferente. Agora havia alguém comigo na escuridão. Alguém que, como eu, conhecia o gosto amargo da solidão e do medo. Lá fora, os grilos começaram a cantar. E eu soube que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Ficamos ali, grudados na janela, ouvindo o silêncio lá fora. Era um silêncio diferente, carregado de ameaça. Como quando você sabe que tem onça por perto, mas não vê onde ela está. Meu coração ainda batia forte, mas agora tinha que pensar rápido. Ele foi embora? A moça sussurrou, a voz tremendo. Não sei, respondi, tentando enxergar alguma coisa através da cortina. Vamos esperar. Ela se afastou da janela e se encostou na parede, como se quisesse desaparecer dentro dela. Foi então que consegui vê-la direito pela primeira vez. Era nova mesmo, devia ter uns 17, 18 anos. Magra, o rosto machucado, tinha uma marca roxa na bochecha esquerda e o lábio inchado. Os olhos eram grandes, assustados, mas havia algo mais neles. Uma força que ainda não tinha sido quebrada. Como você se chama? Perguntei baixinho. Marta, ela respondeu, depois hesitou. Marta dos Santos. Notei que ela demorou para falar o sobrenome, como se não tivesse certeza se era realmente dela. Eu sou Joaquim. Joaquim Ferreira. Esta é minha casa. Ela assentiu, mas continuou colada na parede. Ouvi o ronco de um motor distante vindo da estrada. Meu sangue gelou. Ele voltou, ela disse, e a voz saiu como um gemido. O som ficou mais próximo, depois parou outra vez. Desta vez, bem na frente da porteira. Ouvi uma porta de carro bater, depois passos pesados na terra. Marta! Uma voz de homem cortou a noite. Eu sei que você está aí dentro. Ela se encolheu ainda mais.
como uma criança com medo do escuro. Eu senti algo queimar no peito. Raiva. Fazia tempo que não sentia raiva de verdade. Marta, você vai sair daí agora, ou eu vou entrar. A voz ficou mais alta, mais ameaçadora. Olhei para ela. Estava tremendo da cabeça aos pés, mas fez que não com a cabeça. Não ia sair. Não ia voltar para ele. Fica aqui, disse para ela, e caminhei até a porta. Não, ela segurou meu braço. Ele é perigoso. Ele pode fazer mal para o Senhor. Moça, eu já vivi muito, respondi cobrindo a mão dela com a minha. E já perdi tudo o que tinha para perder. Abri a porta e saí para a varanda. O homem estava parado na minha porteira, iluminado pelo farol do próprio carro. Era alto, bem vestido. Devia ter uns 40 anos. Terno caro, sapato de couro, cabelo penteado com gel. Parecia importante. Parecia acostumado a conseguir o que queria. Boa noite, disse, tentando manter a voz firme. Posso ajudar o senhor? Vim buscar minha mulher, ele respondeu, se aproximando. Ela está na sua casa. Não tem ninguém aqui, não, senhor. Menti. Só eu. Ele riu, mas não era uma risada alegre. Era uma risada fria, sem graça nenhuma. Eu vi o carro dela aqui na frente. Não me trate como idiota, velho. O senhor está enganado. Estou enganado? Ele subiu alguns degraus da varanda. Marta, saia daí agora. Você sabe o que acontece quando me desobedece. Senti a raiva subir como água numa represa prestes a estourar. Não gostei do jeito que ele falava com ela. Não gostei do jeito que ele olhava para mim, como se eu fosse um cachorro no caminho. Meu senhor, eu já disse que não tem ninguém aqui, repeti, me colocando entre ele e a porta. Sugiro que o senhor vá embora. Você não sabe com quem está falando, ele disse, chegando mais perto. Eu sou Raul Mendonça, dono de 3 fazendas na região. Você é só um fazendeiro quebrado numa propriedade mixuruca. Pode ser, respondi. Mas esta propriedade mixuruca é minha, e o senhor não foi convidado. Por alguns segundos, ficamos ali, nos encarando. Ele tentando me intimidar, eu tentando não mostrar o medo que sentia. Não medo dele, mas medo do que eu poderia fazer se ele tentasse passar por cima de mim. Está bem, ele disse. Finalmente. Vou embora. Mas isso não vai ficar assim. Desceu os degraus devagar, sem tirar os olhos de mim. Quando chegou no carro, gritou mais uma vez. Marta, você não pode se esconder para sempre. Eu vou te encontrar. Entrou no carro, deu ré e saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para assentar. Esperei até não ouvir mais o barulho do motor. Depois entrei na casa e tranquei a porta. Marta estava exatamente onde eu tinha deixado, encostada na parede, mas agora estava chorando. Ele foi embora, disse. Por enquanto. Por enquanto, ela perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. Homem como esse não desiste fácil. Mas não se preocupe, você pode ficar aqui até decidir o que fazer. Ela me olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. O senhor nem me conhece. Por que está me ajudando? Era uma boa pergunta. Por que eu estava ajudando? Não sabia direito. Talvez fosse porque fazia tempo que alguém precisava de mim. Talvez fosse porque via em seus olhos o mesmo desespero que eu sentia todos os dias. Ou talvez fosse porque Helena sempre dizia que a gente tinha que ajudar quem precisava, sem fazer pergunta. Porque você precisa, respondi. Simples assim. Mas o senhor não sabe o que eu fiz, não sabe de onde eu vim. Não preciso saber. Vejo que você está com medo que alguém te machucou. Isso já basta. Ela ficou quieta por um tempo, só olhando para mim. Depois desabou numa cadeira e começou a chorar de verdade. Não era aquele choro contido de antes. Era um choro de alívio, de quem finalmente podia baixar a guarda. Não sabia o que fazer. Fazia 8 anos que não consolava ninguém. Fui até a cozinha e preparei um chá de camomila. Helena sempre dizia que camomila acalmava os nervos. Obrigada, ela disse, quando ofereci a xícara. Faz muito tempo que alguém não é gentil comigo. Faz muito tempo que tenho alguém para ser gentil,
respondi, e percebi que era verdade. Ela tomou o chá devagar, as mãos ainda tremendo um pouco. Quando terminou, se levantou. Eu deveria ir embora. Não quero trazer problemas para o senhor. Para onde você vai ir? Perguntei. Já é quase meia-noite. Não sei, ela admitiu. Eu só queria ficar longe dele. Então fica, pelo menos essa noite. Amanhã a gente pensa no que fazer. O senhor tem certeza? Tenho. Você pode dormir no quarto de hóspedes. Tem cama limpa lá. Eu não vou conseguir dormir, ela disse. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto dele. Então vamos ficar acordados, respondi. Fazer um café, conversar um pouco, e foi isso que fizemos. Ficamos na cozinha tomando café e conversando. Ela não contou toda a história. Percebi que havia partes que ela não queria falar, mas contou o suficiente para eu entender que tinha sofrido muito. Que estava casada contra a vontade, que apanhava, que não tinha para onde ir. Eu falei de Helena, da fazenda, da solidão dos últimos anos. Não falei dos detalhes, do acidente, de como eu me sentia culpado, mas falei do vazio, da falta de sentido. O senhor deve sentir muita falta dela, Marta disse, né? Sinto. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, não me senti completamente sozinho. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, cansado, mas era um sorriso. Quando o sol começou a nascer, ela finalmente aceitou deitar um pouco. Eu fiquei na varanda, vigiando a estrada. Sabia que Raul Mendonça ia voltar. Homens como ele sempre voltavam, mas também sabia que desta vez eu não estava sozinho. Tinha alguém para proteger, alguém que dependia de mim, e isso mudava tudo. A poeira vermelha da estrada estava quieta, mas eu sentia que uma tempestade estava chegando, e quando chegasse, eu estaria pronto. Acordei na cadeira da varanda com o sol já alto. Tinha cochilado sem perceber, coisa que não fazia há anos. Sempre fui homem de sono leve, qualquer barulhinho me acordava. Mas a noite tinha sido longa e o cansaço pesou. O primeiro pensamento foi dela. Marta. Levantei devagar, o corpo reclamando da noite mal dormida, e fui até a cozinha. Ela estava lá, parada na frente do fogão, mexendo alguma coisa numa panela. Tinha prendido os cabelos e vestido uma das camisas velhas de Helena que eu guardava no armário do quarto de hóspedes. Bom dia, disse, meio sem jeito. Bom dia, seu Joaquim, ela respondeu sem se virar. Espero que não se importe. Achei uns ovos na geladeira e fiz uma vitamina de banana. O senhor não tomou café da manhã ontem. Eu não costumo tomar café da manhã, admiti. Deveria. É a refeição mais importante do dia. Havia algo diferente nela. Ainda estava assustada. Eu via nos olhos, mas tinha uma determinação que não estava lá na noite anterior. Como se ter dormido algumas horas tivesse devolvido um pouco da força. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, servindo a vitamina em 2 copos. Pode. Por que o senhor tem tanta roupa de mulher guardada? A pergunta me pegou desprevenido. Engoli em seco antes de responder. Eram da minha esposa, Helena. Ela morreu há 8 anos. Desculpe, Marta disse, e vi que estava genuinamente arrependida. Não queria mexer em nada que fosse importante. Não tem problema. Ela sempre disse que as roupas dela serviam para alguma coisa. Acho que ela ia gostar de saber que estão ajudando alguém. Tomamos a vitamina em silêncio. Ela estava boa, tinha gosto de cuidado. Fazia tempo que alguém não preparava alguma coisa para mim. Seu Joaquim, ela disse depois de um tempo, eu preciso contar a verdade para o senhor. Que verdade? Sobre quem eu sou, sobre o que aconteceu. Ela respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em água gelada. Eu não me chamo Marta dos Santos. Meu nome é Marta Oliveira. Tenho 17 anos. Sou de Três Lagoas, aqui mesmo em Mato Grosso do Sul. Parei de beber a vitamina. Três Lagoas ficava a umas 2 horas daqui. Perto demais para o meu gosto. Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos, ela continuou. Acidente de carro. Fui morar com meu avô, que era a única família que me restava. Ele era bom homem,
mas estava sempre sem dinheiro. Quando eu fiz 16, ele ficou doente. Câncer. Precisava de remédio caro, tratamento. A voz dela começou a tremer. Esperei. Raul Mendonça apareceu na nossa vida nessa época. Disse que podia ajudar, que podia pagar o tratamento do vovô, mas queria algo em troca. Você, disse, e não era pergunta. Eu. Falou em casamento, em me dar uma vida boa. Vovô estava desesperado, não queria morrer me deixando sozinha no mundo. Aceitou. E você? Eu tinha 16 anos. Não sabia o que era vida boa. Não sabia o que era ruim. Achei que talvez fosse uma chance. Ela parou de falar e ficou olhando para o copo vazio. Esperei mais um pouco. Vovô morreu 2 semanas depois do casamento. O tratamento não funcionou. E eu descobri que tipo de homem Raul era de verdade. Ele te batia, gritava, me trancava no quarto quando saía. Dizia que eu era propriedade dele, que tinha pago caro por mim, que se eu tentasse fugir, ele ia me encontrar e me matar. Sentia aquela raiva de ontem voltando, mais forte ainda. Conhecia homens como Raul, homens que achavam que podiam comprar tudo, inclusive pessoas. Mas você fugiu mesmo assim. Ontem à noite ele saiu para uma reunião. Disse que ia voltar tarde. Eu peguei o carro e fugi. Não tinha plano, não sabia onde ir. Só queria ficar longe dele. E acabou aqui. Acabei aqui. Na casa do único homem que não me devolveu para ele. Ficamos quietos por um tempo. Eu processando a história, ela esperando minha reação. 17 anos. Mesma idade que minha sobrinha Ana lá em Campo Grande, criança ainda tratada como mercadoria. Marta, disse finalmente, você sabe que ele vai voltar, não sabe? Sei. Homens como ele sempre voltam. E você sabe que eu não posso te entregar para ele, não sabe? Ela me olhou surpresa. O senhor não precisa se meter nisso. Não é problema seu. Virou problema meu no momento que você bateu na minha porta. Mas o senhor nem me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é uma menina corajosa, que não merece apanhar. Sei que você faz uma vitamina de banana melhor que a minha. Sei que você não deixa ninguém pular o café da manhã. Ela riu. E foi a primeira vez que ouvi ela rir de verdade. Era um som bonito, limpo. Tem mais uma coisa, ela disse. Eu estou grávida. O mundo parou. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Grávida? De 2 meses. Descobri na semana passada. Por isso fugi. Não queria que meu filho crescesse vendo aquilo, vivendo aquilo. Levantei da cadeira e fui até a janela. Lá fora, o gado pastava tranquilo, sem saber que a vida tinha acabado de ficar muito mais complicada. Uma coisa era esconder uma mulher assustada. Outra coisa era proteger uma mãe e uma criança. Seu Joaquim? Ela chamou preocupada. Estou pensando, respondi sem me virar. Se for demais para o senhor, eu entendo. Posso ir embora. Não vai, não. Já disse que não vai. Mas agora é diferente. Agora tem uma criança no meio. Exato. Agora tem uma criança no meio. E criança inocente não merece crescer com medo. Voltei para a mesa e sentei de novo. Olhei para ela, para aquela menina que estava tentando proteger um filho que ainda nem tinha nascido. Vamos fazer o seguinte, disse. Você vai ficar aqui até a criança nascer. Depois a gente vê o que fazer. Seu Joaquim, isso são 9 meses. 7. Você disse que está de 2 meses. 7 meses é muito tempo. O senhor vai se cansar de mim. Moça, eu vivo sozinho há 8 anos. Não vou me cansar de companhia. E se ele voltar? Quando ele voltar? E vamos estar prontos. Ela ficou me olhando como se estivesse vendo um milagre. Talvez estivesse. Eu mesmo não acreditava no que estava falando, mas era verdade. Pela primeira vez em 8 anos, eu tinha um propósito. Tinha alguém para proteger. Alguém que dependia de mim. Gente, obrigada.
ela disse, e a voz saiu pequena, carregada de emoção. Não precisa agradecer. Agora vamos trabalhar. Fazenda não se toca sozinha. Posso ajudar? Pode, mas nada pesado. Lembra que você não está sozinha aí dentro. Ela pôs a mão na barriga, ainda lisa, e sorriu. Um sorriso de mãe. Helena teria gostado dela. Passamos o dia trabalhando juntos. Ela me ajudou a recolher os ovos, a alimentar as galinhas, a cuidar da horta. Tinha jeito para a lida, mãos cuidadosas. Falava pouco, mas quando falava, era sempre algo útil. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, nos sentamos na varanda para descansar. Ela estava tricotando uma touquinha pequena, azul, que tinha começado durante a tarde. Para o bebê, explicou. Não sei se é menino ou menina, mas azul fica bom nos dois. Helena tricotava também, disse. Sempre quis ter filhos, mas não conseguimos. Sinto muito. Não sinta. Talvez fosse para ser assim. Talvez fosse para eu estar aqui quando vocês precisassem. Ela parou de tricotar e me olhou. O senhor acredita em destino? Não sei, mas acredito que às vezes as coisas acontecem na hora certa. Meu vovô costumava dizer que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Seu avô era sábio. Era. Tenho saudade dele. Saudade é prova de que amamos. Não é coisa ruim. Ficamos ali, vendo o sol se pôr por trás dos eucaliptos, ouvindo o barulho das cigarras. Era uma tarde bonita, tranquila. Quase dava para esquecer dos problemas. Quase. Porque lá no fundo eu sabia que Raul Mendonça ia voltar. E quando voltasse, não ia vir sozinho. Homens como ele não gostavam de ser contrariados. Não gostavam de perder o que achavam que era deles. Mas também sabia que não ia entregar Marta e a criança para ele, nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Seu Joaquim, ela disse, quebrando o silêncio. Obrigada por me dar uma chance de ser mãe de verdade. Obrigado você, respondi. Por me dar uma chance de ser útil de novo. A noite estava chegando e com ela a promessa de mais um dia difícil pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo da escuridão. Estava com medo de perder a luz que tinha acabado de encontrar. Capítulo 4. Quando o céu desaba. 3 dias se passaram numa calmaria que eu sabia que não ia durar. Marta se adaptou à rotina da fazenda como se tivesse nascido ali. Acordava cedo, preparava o café, cuidava das galinhas com carinho de mãe. À tarde, sentava na varanda para tricotar, sempre com a mão livre pousada na barriga que ainda não mostrava a vida que crescia ali dentro. Eu tinha esquecido como era bom ter alguém para conversar no fim do dia. Ela contava histórias da infância, eu falava dos tempos com Helena. Aos poucos, a tristeza ia saindo da casa, substituída por algo que eu não sentia há muito tempo, esperança. Mas a esperança é coisa frágil. Quebra fácil. Na quarta-feira de manhã, quando fui ordenhar as vacas, encontrei o gado disperso pelo pasto. A cerca estava cortada em 3 lugares, os arames pendurados como cicatrizes abertas. Não tinha sido obra de animal. Alguém tinha cortado de propósito. Voltei para casa com o coração apertado. Marta estava na cozinha preparando o almoço. Quando me viu, parou na mesma hora. Aconteceu alguma coisa, ela disse. Não era pergunta. Alguém cortou a cerca do pasto norte. Foi ele. Deve ter sido. Ou alguém que ele mandou. Ela se sentou devagar na cadeira, a mão indo automaticamente para a barriga. Ele está brincando com a gente, disse, mostrando que pode entrar aqui quando quiser. Pode tentar, respondi, mas a voz saiu mais insegura do que eu queria. Passamos o resto do dia consertando a cerca. Trabalho pesado que fiz sozinho enquanto Marta ficava na varanda, vigiando a estrada. Toda vez que um carro passava ao longe, na rodovia, ela ficava tensa. Eu também. À noite, quando estávamos terminando o jantar, ouvimos o barulho. Motor de caminhonete vindo devagar pela estrada. Marta empalideceu. É ele, sussurrou. Vai para o quarto, disse.
Tranca a porta. Não vou deixar o senhor sozinho. Marta, vai para o quarto. Agora! Ela obedeceu, mas vi que deixou a porta entreaberta. A caminhonete parou na porteira, mas desta vez não sozinha. Outra caminhonete parou atrás. 4 homens desceram, incluindo Raul. Peguei a espingarda velha do armário da sala. Não tinha certeza se ainda funcionava. Fazia anos que não usava, mas era melhor que nada. Saí para a varanda. Raul estava no mesmo lugar da outra noite, só que agora com companhia. 3 homens grandes, com cara de quem não estava ali para conversar. Boa noite, Joaquim, Raul disse, e havia uma falsa cordialidade na voz. Vim buscar o que é meu. Já disse que não tem nada seu aqui. Ah, mas tem sim, minha mulher, minha propriedade. E pelo que me disseram, ela ainda está aqui. Quem disse? Ora, meu caro, você não acha que eu ia deixar passar batido, não é? Mandei uns amigos ficarem de olho. Viram vocês 2 trabalhando juntos hoje. Que cena tocante. Senti um frio na barriga. Estávamos sendo vigiados há dias sem saber. Marta, gritou. Sai daí, já cansei de brincar. Silêncio. Ela não vai sair, disse. Não vai? Raul riu. Vamos ver isso. Fez um sinal para os outros homens. 2 deles começaram a se mover, um para cada lado da casa. Queriam me cercar. Não deem mais um passo, falei, levantando a espingarda. Você não vai atirar, Raul disse confiante. Você é um homem da lei. Não vai matar ninguém por causa de uma vagabunda. Não chame ela assim. Chamo como quiser. Ela é minha mulher, minha propriedade. Você não tem direito nenhum sobre ela. Tenho o direito de proteger quem está na minha casa. Sua casa? Raul riu mais alto. Você sabe o que descobri sobre você, Joaquim? Você deve 3 meses de financiamento desta fazenda. Está praticamente falido. Seria uma pena se o banco resolvesse executar a dívida. O sangue gelou nas minhas veias. Ele tinha razão. Eu estava atrasado com as parcelas, tentando esticar o dinheiro que não tinha. Sabe o que mais descobri? Sua mulher não morreu num acidente. Vocês brigaram na noite que ela morreu. Ela saiu de casa chorando, dirigindo na chuva. Você se sente culpado há 8 anos. Cada palavra era uma facada. Como ele sabia? Como ele sabia de tudo? Pare com isso, murmurei. Você matou sua mulher, Joaquim, e agora quer brincar de herói com a minha? Eu disse para parar! Gritei, e minha voz ecoou na noite. Foi então que Marta apareceu na porta, pálida, tremendo, mas com uma determinação que eu não esperava. Chega! Ela disse. Chega de machucar gente por minha causa. Marta, não! Murmurei. Ah, finalmente! Raul bateu palmas. Vem cá, querida, vamos para casa. Eu vou com você, ela disse. Mas deixe seu Joaquim em paz. Ele não fez nada. Não, disse-me colocando entre ela e Raul. Você não vai a lugar nenhum com ele. Seu Joaquim, por favor, ela sussurrou. Não quero que ele faça mal para o Senhor. E eu não quero que ele faça mal para você e para a criança. Criança? Raul franziu a testa. Que criança? Marta ficou petrificada. Não era assim que ela queria que ele soubesse. Que criança, Marta? Raul repetiu, a voz ficando perigosa. Eu estou grávida, ela disse, a voz quase sumindo. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Depois, Raul começou a rir. Uma risada seca, assustadora. Grávida? De quem? Minha ou dele? É sua, ela disse rapidamente. É sua. Tem certeza? Porque vocês 2 estão aqui há alguns dias, sozinhos. Não aconteceu nada, disse. Ela está dizendo a verdade. E por que eu deveria acreditar em você? Porque eu sou homem de palavra, coisa que você não é. Raul parou de rir. A máscara de falsa cordialidade caiu de vez. Sabe de uma coisa? Cansei desta conversa. Meninos, peguem ela. Os homens se moveram ao mesmo tempo.
Eu levantei a espingarda, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um deles já tinha me derrubado. A espingarda voou longe, caindo no chão com um barulho surdo. Não! Marta gritou, correndo na minha direção. Raul a segurou pelo braço, apertando forte. Ela gemeu de dor. Você vem comigo agora, ele disse. E se tentar fugir de novo, eu volto aqui e mato este velho. Não faça isso, ela implorou. Eu vou com você, vou fazer tudo o que quiser. Só não machuque ele. Marta, não? Consegui falar mesmo com um dos homens me segurando. Desculpe, seu Joaquim, ela disse, e vi lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpe por tudo. Raul a arrastou para a caminhonete. Ela não resistiu, não gritou. Só olhou para mim uma última vez, com aqueles olhos cheios de desespero e gratidão. Lembra do que eu disse? Raul gritou antes de entrar na caminhonete. Se eu souber que você andou contando essa história para alguém, eu volto. E da próxima vez, não vou ser tão gentil. As caminhonetes saíram em disparada, levantando uma nuvem de poeira que demorou para assentar. Quando finalmente consegui me levantar, elas já tinham sumido na escuridão. Fiquei ali, sozinho na varanda, olhando para a estrada vazia. A casa atrás de mim estava em silêncio. Um silêncio diferente do que eu conhecia. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio da perda. Entrei cambaleando e me deixei cair na cadeira da cozinha. Em cima da mesa estava a touquinha azul que ela estava tricotando. Pequena, delicada, inacabada. Peguei a touquinha e a apertei contra o peito. Pela primeira vez em 8 anos, chorei. Chorei por Helena, por Marta, pela criança que não ia conhecer a liberdade. Chorei por mim mesmo, por ter sido covarde demais para proteger quem eu amava. Mas no meio das lágrimas, uma coisa ficou clara. Eu não ia deixar as coisas terminarem assim. Raul Mendonça achava que tinha ganhado, mas estava enganado. Eu era um homem que não tinha mais nada a perder, e homem sem nada a perder é o mais perigoso de todos. Limpei o rosto e olhei para a estrada. Amanhã eu ia buscar Marta. Mesmo que fosse a última coisa que fizesse na vida. O silêncio da noite pesou sobre mim, mas desta vez não era o silêncio da derrota. Era o silêncio antes da tempestade. Não dormi. Fiquei na varanda até o sol nascer, planejando cada passo. Raul achava que me conhecia, mas estava enganado. Ele viu o viúvo quebrado, o homem derrotado pela vida. Não viu o fazendeiro que cresceu lidando com onça, que aprendeu a sobreviver no cerrado quando ainda era menino. Às 6 da manhã, peguei a caminhonete velha e fui para Coxim. Conhecia gente na cidade, gente que devia favores. Seu Benedito, do posto de gasolina, me emprestou uma espingarda nova e munição. Não fez pergunta. Homem do interior entende quando o outro está em situação de vida ou morte. Cuidado, Joaquim, ele disse quando peguei a arma. Esse Raul Mendonça tem poder. Tem gente importante do lado dele. Não me importo com o poder dele, respondi. Importo com a menina. Que menina? Uma menina que não merece viver com medo. Benedito assentiu. Não precisava explicar mais nada. Passei na delegacia, mas o delegado não estava. A secretária disse que ele tinha viajado para Campo Grande. Voltava só na segunda. Conveniente demais para ser coincidência. Raul tinha tentáculos por toda parte. Voltei para casa no meio da manhã e me preparei. Banho, barba, roupa limpa. Se ia morrer com dignidade. Peguei a foto de Helena na mesinha da sala e segurei por um tempo. Desculpe, disse para ela. Desculpe por tudo, mas preciso fazer isso. Guardei a foto no bolso da camisa, junto com a touquinha azul de Marta. Depois peguei a espingarda e fui embora. A casa de Raul ficava numa fazenda grande, uns 15 quilômetros de 3 Lagoas. Portão de ferro, cerca eletrificada, câmeras de segurança. Lugar de homem que tinha medo de alguma coisa, ou de alguém. Não entrei pelo portão principal. Dei a volta pela propriedade até achar um lugar onde a cerca estava mais baixa.
Pulei e entrei pelo pasto dos fundos, usando as árvores como cobertura. A casa era grande, 2 andares, com varanda em volta. 2 carros na garagem, uma caminhonete do lado. Tudo muito bonito, muito caro. Dinheiro sujo sempre compra coisas bonitas. Fiquei escondido no mato, observando. Eram quase 2 da tarde quando vi ela. Marta estava na varanda dos fundos, varrendo o chão. Mesmo de longe, dava para ver que estava bem. Não tinha ferimentos visíveis, pelo menos. Esperei até ela entrar na casa. Depois me aproximei devagar, usando os arbustos como proteção. Quando cheguei perto da varanda, ouvi vozes lá dentro. Raul falando com alguém. Ela não vai dar trabalho, ele estava dizendo. Aprendeu a lição. E se o velho aparecer? Outra voz perguntou. Não vai aparecer. Homem como aquele é covarde, só sabe latir. Senti a raiva queimar no peito. Covarde. Vamos ver quem era covarde. Esperei até escutar passos se afastando. Depois subi na varanda e encostei na janela. Marta estava sozinha na cozinha, lavando louça. Bati levemente no vidro. Ela se virou, me viu e arregalou os olhos. Correu para a janela. Seu Joaquim, sussurrou, o que o senhor está fazendo aqui? Vim te buscar. Não pode, é perigoso demais. Marta, vamos embora. Agora. Não posso. Ele disse que se eu fugir de novo, vai matar o senhor. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Seu Joaquim, por favor, vá embora. Eu estou bem aqui. Não está, não. Ninguém está bem num lugar onde é prisioneiro. Ela hesitou, olhando para a porta da cozinha. Depois voltou para a janela. Tem 3 homens aqui. Raul e mais 2. Todos armados. Eu sei. Onde estão? Raul foi para o escritório. Os outros 2 estão na sala, jogando carta. Você consegue sair por aqui? Consigo. Mas para onde vamos? Ele vai nos encontrar. Não vai não. Confie em mim. Ela respirou fundo, pôs a mão na barriga e assentiu. Abriu a janela devagar e saiu para a varanda. Eu a ajudei a descer e começamos a andar em direção ao mato. Não chegamos nem na metade do caminho. Onde vocês acham que vão? A voz de Raul cortou o ar. Nos viramos. Ele estava parado na varanda com uma pistola na mão. Os outros 2 apareceram nas laterais da casa, nos cercando. Pensei que você fosse mais inteligente, Joaquim, ele disse, descendo os degraus. Pensei que fosse entender o recado. O recado que eu entendi é que você é um covarde que só sabe bater em mulher. Covarde? Raul riu. Quem é que está com 3 armas apontadas para ele? Homem de verdade não precisa de 3 armas para resolver problema. Não? Ele fez um sinal para os outros. Então, vamos resolver na marra. Os capangas se aproximaram. Eu empurrei Marta para trás de mim e levantei a espingarda. Não se aproximem. Ou o quê? Vai atirar em 3 pessoas. Você nem tem munição para isso. Tenho munição suficiente para o que importa, disse mirando direto nele. Atira então, ele desafiou. Vamos ver se você tem coragem. O dedo no gatilho, o coração batendo forte. 8 anos de raiva, 8 anos de culpa querendo sair. Seria tão fácil, tão simples. Mas aí lembrei da voz de Helena. Joaquim, você não é homem de violência, é homem de coração. Não vou atirar, disse baixando a arma. Eu sabia, Raul sorriu. Covarde mesmo. Não vou atirar porque não preciso. Não precisa? Não, porque os homens da Polícia Federal já estão subindo a estrada. Raul franziu a testa. Depois ouviu o que eu já estava ouvindo há alguns minutos. O barulho de motores vindo da estrada principal. Você está mentindo. Estou? Olha lá. 3 carros pretos apareceram na entrada da propriedade. Policiais saíram dos carros armados, se espalhando pela área. Como? Raul estava pálido. Achava que só você tinha contatos? Liguei para um amigo em Brasília, contei a história toda. Casamento forçado, cárcere privado, ameaças. A Polícia Federal não gosta dessas coisas. Você não pode provar nada. Posso não, mas ela pode. Apontei para Marta, que estava gravando tudo no celular.
Ela gravou nossa conversa desde que você apareceu na varanda. Ameaças, confissões, tudo. Não, ele sussurrou. Raul Mendonça. Um policial gritou, se aproximando. E você está preso! O que aconteceu depois foi rápido. Raul tentou fugir, mas não chegou nem no carro. Os capangas se renderam sem resistência. Em meia hora, estava tudo acabado. Obrigado, seu Joaquim, Marta disse quando estávamos na delegacia de Três Lagoas, prestando depoimento. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado você, respondi, por me lembrar de quem eu sou. Quem o senhor é? Alguém que protege quem precisa. Alguém que não deixa o medo vencer. O processo foi longo. Raul foi condenado a 12 anos de prisão. Casamento forçado, cárcere privado, ameaças. A justiça às vezes demora, mas chega. Marta voltou para a fazenda comigo. Não como refugiada, mas como família. Eu cuidei dela durante a gravidez. Ela cuidou de mim durante a cura. Porque eu também estava me curando. Da culpa, da solidão, do medo. O menino nasceu numa manhã de setembro, quando o cerrado estava florido e o ar cheirava a chuva nova. Pequeno, rosado, com os olhos da mãe. Marta quis dar meu nome para ele, mas eu sugeri outro. Esperança, disse. Vamos chamar ele de Esperança. Esperança é nome de menina. Ela riu. Então vamos chamar de Esperançoso. Espe, para os amigos. Ela riu mais forte. E o som encheu a casa como música. Hoje, 3 anos depois, Espe corre pelo quintal atrás das galinhas, falando sem parar, fazendo perguntas sobre tudo. Marta terminou os estudos por correspondência e está fazendo faculdade de pedagogia. Quer ser professora. Eu não me casei com ela. Não era disso que se tratava. Ela era jovem demais, eu velho demais, mas viramos família do mesmo jeito. Ela me chama de vô Joaquim, Espe me chama de vovô. É mais do que eu sonhei ter. Às vezes, quando o sol se põe e estamos na varanda, ela tricotando, Espe brincando no chão, eu olhando para a estrada. Sinto Helena perto de mim. Não a Helena do passado, cheia de tristeza e mágoa. A Helena que eu conheci quando éramos jovens, cheia de esperança e sonhos. Você fez certo, ouço ela sussurrar no vento. Você fez o que eu faria. A poeira vermelha ainda gruda na pele. O sol ainda nasce forte por trás dos eucaliptos, mas agora, quando acordo de manhã, não acordo sozinho. Acordo com o barulho de pés pequenos, correndo pelo chão, com o cheiro de café fresco, com a voz de Marta cantando na cozinha. Acordo com propósito. Não sei se acredito em destino, mas sei que às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho na hora certa. Marta apareceu na minha vida quando eu estava me perdendo na própria tristeza. Espé chegou quando eu precisava lembrar que o futuro existe. E eu apareci na vida deles quando eles precisavam de um porto seguro. Hoje, quando olho para a estrada, não espero mais ninguém chegar. Não preciso. Minha casa já está cheia do que importa. Amor, riso, esperança. A solidão foi embora, levada pelo vento do cerrado. E no lugar dela ficou algo que eu achei que tinha perdido para sempre, a certeza de que vale a pena estar vivo. Ontem, Espe me perguntou por que eu sempre olho para a estrada no fim do dia. Porque foi por ali que vocês chegaram, respondi, e mudaram minha vida. E se alguém mais precisar de ajuda, vovô? Então vamos ajudar. Disse, pegando ele no colo. É para isso que estamos aqui. Ele sorriu, me abraçou e correu para brincar. Marta me olhou da cadeira onde tricotava e sorriu também. Obrigada, ela disse como fazia todos os dias. Obrigado você, respondi, como respondia sempre. E ali, na varanda da fazenda Santa Rita, com o sol se pondo por trás dos eucaliptos e o cheiro de chuva nova no ar, eu soube que tinha encontrado o que procurava sem saber que procurava. Não era felicidade, era algo melhor. Era paz. A paz de quem sabe que fez a coisa certa. A paz de quem transformou a própria dor em cura para outros.
A paz de quem entendeu que a vida não é sobre o que perdemos, mas sobre o que somos capazes de reconstruir. Quando a escuridão encontra a luz, nasce uma nova forma de enxergar o mundo. E às vezes é só isso que precisamos para começar de novo. Algumas pessoas chegam à nossa vida como tempestade, outras como calmaria. Mas as mais importantes chegam como alguém que precisa de nós e nos ensina que ainda somos capazes de ser a resposta para a oração de alguém. No final, descobrimos que salvar outros é a única forma de nos salvarmos também.